Por que a verdade pode ser perigosa para a sociedade? Sócrates foi convidado à morte por questionar o status quo. Copérnico teve suas ideias ignoradas por séculos. E hoje, ainda resistimos à verdade. Mas não por maldade. Há um instinto de sobrevivência cultural. As culturas são como redes de significado. Cada palavra, cada tradição é um tijolo que sustenta a sociedade. Mas uma ideia disruptiva é como um terremoto. Não é só racional, é existencial. Quando uma verdade desafia essas estruturas, sentimos medo, porque ela ameaça aquilo que nos une. Imagine um formigueiro. Mesmo sem luxos, as formigas têm algo precioso: estabilidade. Elas vivem em colônias organizadas, onde cada indivíduo desempenha um papel específico, como coleta de alimentos, cuidado com as larvas e defesa da colônia. Essa estrutura garante que o formigueiro opere de forma eficiente, previsível, manter uma rotina fluida e sustentável. Agora suponha que uma formiga cientista invente uma máquina que produz comida diretamente dentro do formigueiro. Parece revolucionário, certo? Mas para as outras formigas, esse aparato é estranho, é desconfortável. Elas hesitam em adotar a novidade, talvez por um medo instintivo, ou pelo simples fato de que o novo pode representar uma ameaça ao equilíbrio da colônia. Esse comportamento não é aleatório. Estudos sobre auto-organização em insetos sociais mostram que formigas utilizam interações simples, como trilhas de feromônio, para manter a eficiência da colônia. Quando algo disruptivo, como a máquina, desvia a atenção dessas interações, o equilíbrio pode ser comprometido. A atenção, afinal, é um recurso econômico, e desviá-la do que já funciona pode gerar instabilidade. Essa história nos leva a pensar sobre uma tendência evolutiva e cultural que favorece a manutenção do equilíbrio em detrimento de mudanças radicais. Embora inovações possam trazer benefícios incríveis, há um custo: o risco de desestabilizar aquilo que já funciona. Assim como no formigueiro, a busca pela estabilidade pode, paradoxalmente, negar avanços que poderiam transformar a vida de todos para melhor. No entanto, esse viés evolutivo de priorizar a estabilidade tem nuances importantes quando aplicados aos humanos. Diferentemente das formigas, os seres humanos possuem uma capacidade única de inovar e se adaptar a mudanças disruptivas. Evidências empíricas mostram que culturas mais abertas à inovação frequentemente colhem benefícios extraordinários. Por exemplo, estudos sobre adaptações culturais e tecnológicas indicam que sociedades que incentivam a criatividade e experimentação, como durante o Renascimento, prosperam em termos de avanços científicos e sociais. Sócrates, com a sua filosofia questionadora, desafiou os padrões de pensamento de sua época e lançou as bases para a ética e a lógica ocidental. Embora tenha enfrentado resistência e até mesmo a sua condenação à morte, suas ideias moldaram profundamente a sociedade, promovendo reflexões que ainda influenciam o mundo moderno. De forma semelhante, Copérnico, ao propor o modelo heliocêntrico, enfrentou grande oposição por desestabilizar a visão do mundo geocêntrica que imperava na época. No entanto, sua contribuição não apenas revolucionou a astronomia, mas abriu caminhos para uma nova era de pensamento científico, que permitiu avanços tecnológicos e culturais que beneficiaram toda a humanidade. Além disso, estudos psicológicos e sociológicos mostram que os humanos possuem uma capacidade notável de se adaptar a mudanças disruptivas quando essa habilidade é estimulada. Por exemplo, pesquisas sobre a resiliência em tempos de crise, como durante a Revolução Industrial ou a ascensão da tecnologia digital, demonstram que indivíduos e culturas que abraçam a inovação conseguem transformar desafios em oportunidades. Portanto, enquanto o medo do novo pode ser uma resposta evolutiva compartilhada entre humanos e formigas, a capacidade humana de superar essa resistência e se adaptar é o que nos permite colher os frutos das mudanças. Assim como Sócrates e Copérnico trouxeram benefícios duradouros para a sociedade, a abertura para o desconhecido e a valorização da inovação continuam sendo elementos essenciais para o progresso humano. Assim como formigas, culturas humanas agem assim. Defendem-se de vírus disruptivos, mesmo que esses vírus sejam a verdade. A resistência não é ódio à mudança, é um medo do caos. A resposta não está em aniquilar o que nos define como cultura, mas em criar um espaço onde a verdade pode coexistir com o que já conhecemos e já construímos. Os que descobrem verdades disruptivas não são vilões, mas heróis que carregam o peso de suas convicções,
mesmo diante da incompreensão e do medo do que suas descobertas podem gerar. Como na alegoria da caverna de Platão, a luz da verdade pode ferir os olhos, mas é ela que nos liberta das sombras e nos conecta ao real. Esses pioneiros não buscam destruir o que nos une, mas transformar a nossa visão de mundo, melhorando a nossa compreensão sobre a cultura em que vivemos. São eles que, com paciência e coragem, mantêm suas descobertas vivas, mesmo sob ataques, com a esperança de que um dia sejam compreendidos. Porque o verdadeiro progresso não é uma batalha entre o novo e o antigo, mas um equilíbrio delicado entre tradição e inovação, entre o conforto da estabilidade e o desafio e potencial de crescer. A inovação precisa de espaço para florescer, não para destruir, mas para agregar, construir algo maior. Algo que nos una em uma realidade mais clara e verdadeira. As verdades reprimidas hoje são as bases do amanhã. Mas há algo em nossa natureza que tende a rejeitar essas verdades à primeira vista. E não sem razão. Esse impulso de rejeição ao novo vem de um lugar muito digno, uma necessidade evolutiva de proteger nossa segurança, de evitar riscos que poderiam ameaçar nossa sobrevivência. Porém, esse reflexo nasceu em um contexto histórico e evolutivo diferente do que vivemos hoje. Um mundo onde mudanças abruptas podiam significar perigo imediato, onde o desconhecido era mais ameaça do que oportunidade. Mas, e se por um momento questionássemos esse impulso? E se promovermos uma cultura que desse um pouco mais de espaço para as ideias que desafiam o status quo? Será que não poderíamos construir uma sociedade melhor? Uma sociedade que, ao invés de temer o novo, aprenda a escutá-lo, a explorá-lo e encontrar neles caminhos para o progresso?